Olá, eu sou a professora Beatriz, da Oficina de Arte, e vou mostrar para você uma técnica de mosaico usando casca de ovo. Para produzir um trabalho parecido com esse, você vai precisar do modelo em papel colorido, cascas de ovos, papel e cola. Para acabamento, você também pode fazer uma técnica mista com pintura usando tinta guache. A técnica do mosaico é muito antiga. Ela data por cerca do século VIII a.C., na Grécia e na Roma, onde as teselas, ou seja, aqueles pedacinhos recortados, eles eram colocados em pavimentos de uma maneira regular, formando imagens. Já na arte bizantina, essas teselas eram feitas de maneira irregular e também combinando metais preciosos, onde elas eram cortadas desalinhadas e também fixadas de uma maneira que refletissem a luz, para tornar o mosaico bem mais interessante e fazer menção às imagens religiosas. Então aqui a gente tem exemplo de duas cascas de ovos, né? A colorida, naturalmente, a branca. Existe ainda aquela que é um pouquinho mais esverdeada, um pouquinho mais azulada, que são ovos especiais, né? Difíceis de encontrar. A gente sabe que a casca do ovo, ela tem uma pelezinha, né? No interior dela. Essa pelezinha acaba sendo retirada durante a produção do mosaico, não precisa retirar antes, na hora de estar quebrando ela vai ficar bem mais fácil para fazer a retirada. Por que a gente retira? Ela pode dar cheiro depois do material seco, mas isso depois no médio e longo prazo, mas em primeiro lugar ela pode soltar a colagem, porque ela solta naturalmente. Demora um pouquinho, mas ela solta naturalmente, tá? A casca do ovo, ela pode ser tingida durante um cozimento, por exemplo, né? No preparo do ovo, a gente pode aproveitar os pedacinhos da casca, né, em alguma outra situação, ou a gente pode pegar a casca do ovo posteriormente de ter retirado, quebrado ele, esvaziado o conteúdo, e fazer uma fervura com uma tinta, com uma água de beterraba, com, né, algum corante, mas isso também vai depender da tonalidade que você deseja. Se você deseja uma cor mais saturada, você pode pintar depois a colagem do mosaico, que fica mais limpo durante o processo, de acordo com a tinta que você pretende usar, ou você pode pintar antes. Mas o risco de você pintar antes é que, por exemplo, se você for usar uma tinta guache, uma tinta à base d'água, no processo da colagem, pelo fato da cola ser também a base d'água, ela pode acabar umedecendo a tinta e manchando o trabalho. Daí já não vai ficar tão legal, não vai ficar tão bacana. Vamos ver como fica na aplicação do modelo? O objetivo aqui é demonstrar como a colagem da casca do ovo pode facilitar o trabalho do mosaico. Geralmente perdemos muito tempo com a técnica do mosaico colando pedaço a pedaço, mas aqui eu vou ensinar um jeitinho especial para fazer esse trabalho. Bem, então a gente vai usar esse mesmo papel como modelo, já tenho o modelo pré-impresso aqui. Vamos então usar o modelo, vamos virar a folha. Perceba antes a seguinte situação. Se eu estou trabalhando com branco sobre o branco, eu não tenho contraste suficiente para a pessoa visualizar a distância que está representada no papel. Mas se eu usar uma cor diferenciada, eu já consigo uma visualização ideal. A mesma coisa e mais ainda acontece quando eu uso cores de contraste. Às vezes nós temos dificuldade de representar alguns objetos por causa da cor do plano de fundo. Então, a cor do plano de fundo, nesse caso, vai ser azul, que vai facilitar a nossa interpretação. Se a gente quiser fazer um dia ensolarado, a gente pode fazer um calçamento em tom amarelado, marrom, um petit pavé remetendo ao movimento paranista brasileiro, né? Do modernismo brasileiro regional, com petit pavé branco. Eu posso aproveitar ainda a cor do céu para poder representar um dia já com o sol alto e o céu bastante intenso. Se eu quiser representar o entardecer, eu só faço a alteração colorindo o poste e alternando a cor do prédio, ok? Vamos ver como fica? Então, vamos à dica. A grande dica é a seguinte: vamos retirar parte do material, justamente para poder ter uma área de trabalho maior. Eu tenho a casca de ovo na minha mão,
tenho a cola, eu vou passar a cola na superfície, vou espalhar, vou usar o próprio bico, porque afinal de contas o designer pensou nisso. Então, a gente tem que ter uma habilidade manual segura de usar o bico de cola para poder espalhar essa cola. Nada impede que você use uma espátula para espalhar, um pincel, mas isso pode acabar atrapalhando o teu processo, porque a própria casca de ovo, quando for pressionada, ela vai espalhar o excedente da cola e vai preencher os espaços que não estão ainda cobertos com ela. Lembre que no momento da secagem, ela precisa ficar no local à sombra, bem ventilado, justamente para que o papel não enrugue. Então, aqui eu vou proceder à quebra da casca e assim que possível eu vou retirando a pelezinha, ok? Pedacinho a pedacinho, eu vou justapondo, que é isso, colocando uma do lado da outra e pressionando com o dedo, com a ponta do dedo, ok? E assim a gente vai fazendo todo o revestimento do material. Mas, professora, esse tamanho está muito grande, não tem problema. Lembra que você vai quebrar e vai conseguir espalhar com a ponta do dedo. Tire a pelezinha e coloque sobre o papel. A pelezinha você coloca do lado. Ok? Tira a pelezinha. Pressiona com a ponta do dedo ou com a ponta da unha. Você ainda tem uma opção de relaxamento, né? Com a quebra da casca do ovo, como os famosos Poppets, os brinquedos que estão na moda, né? São para estímulo sensorial, ok? E assim a gente procede até o final da técnica. Aqui é o início e a gente vai fazer até o final. Você pode perceber que essa técnica é simples, barata e pode ser usada para outras finalidades. Se você trabalha com artesanato, também pode explorá-la, ok? Agradeço a sua atenção e até breve com novas dicas de arte.